Peregrino, de John Bunyan, capítulo 15. Vi, então, quando seguindo em seu caminho, cristão esperançoso chegarem a um rio agradável, ao qual o rei Davi chamou de o Rio de Deus, mas João também o chamou de o Rio da Água da Vida. Nota de rodapé. Este é o rio chamado o Rio da Água da Vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Talvez nós possamos compreender a visão clara e confortadora com que os peregrinos foram presenteados do amor infinito de Deus e de sua graça divina. O rio de Deus, como a água da vida, que apresenta transparentemente como cristal, os peregrinos a podiam ver, e também a glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo e em seus próprios rostos, cheio de alegria indescritível, refletido nas águas do rio. Este é o mesmo rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Salmos 46, 4. Nas correntes deste rio fluem o divino amor de Cristo, sua vocação, sua justificação, a santificação nele, em sua perseverança, sua glória e toda a paz e alegria vindas do próprio Cristo. Agora, neste ponto, os peregrinos experimentavam tudo isso, e cada um dos santos peregrinos que ali chegavam eram convidados para experimentar essa alegria durante sua jornada para Sião. Os que ali chegavam já podiam desfrutar desses privilégios. O rio da vida fluía diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Deus os abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu em Cristo e nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Quando recebem o Espírito de Cristo, os peregrinos se enchem de paz e alegria e mostram a vontade desse Deus que nos abençoa com um enorme interesse no amor de Deus que terminará na salvação em Jesus. Fim da nota de rodapé. Agora, o caminho por onde seguiam estava acompanhando a margem do rio, e por conseguinte, cristão e o seu companheiro caminhavam sentindo grande satisfação, pois podiam beber daquelas águas e, além de saciar a sede que sentiam, a água também revigorava o espírito fatigado de cada um deles. Para a alegria dos dois peregrinos, de ambas as margens do rio havia belas árvores frutíferas de todos os tipos, e outras árvores e plantas cujas folhas eram usadas como remédio. Com as frutas dessas árvores eles podiam saciar a fome que sentiam. Comeram as folhas medicinais a fim de prevenir doenças e outros problemas que normalmente atacam as pessoas que depois de uma longa jornada têm o sangue muito aquecido. Nas duas margens do rio havia prados cuidadosamente ornamentados com belos lírios, e esses se mantinham viçosos durante todo o ano. Neste prado os peregrinos puderam deleitar-se e dormir para descansar, porque era um lugar seguro. Quando acordaram, colheram as frutas, comeram e novamente beberam da água do rio, e outra vez deitaram-se para descansar mais. Assim continuaram repousando por vários dias e noites. Estavam tão contentes que cantavam: à nossa frente um rio de águas tranquilas estará a confortar os peregrinos que esta estrada vão atravessar. A suave fragrância dos verdes pastos e os delicados jardins, o que mais se pode contar? Pomares de frutas infindáveis e as folhas das árvores adoráveis. Se tudo o que temos tentado vender, talvez consigamos este campo obter. Quando finalmente se dispuseram a continuar com a jornada, uma vez que sua peregrinação ainda não havia chegado ao fim, comeram e beberam um pouco mais e então partiram. Mas vi em meu sonho que não tinham ido muito longe e que, a certa altura, o caminho e o rio já não seguiam lado a lado, o que fez com que os peregrinos ficassem entristecidos. Apesar disso, não se atreveram a abandonar o rumo. Agora o caminho mudara e havia se tornado bastante acidentado, o que em muitos abateu, pois seus pés estavam machucados e sensíveis em função da longa jornada. Embora se mantivessem em movimento, seguiam desejosos de uma direção mais suave. Nota de rodapé. Os peregrinos encontram tanta alegria como as dificuldades também. Não se pode ajudar em nada, seja com reclamações ou com satisfação. É necessário seguir o caminho como ele se apresenta, às vezes agradável, e lamentamos deixá-lo, outras vezes difícil, e desejamos seguir por outro. Às vezes os desejos são atendidos, e veja as consequências futuras. Sonda-me, dirige pelo caminho eterno. Salmos 139, 24. É o que diz a Escritura. Fim da nota de rodapé. Um pouco adiante, do lado esquerdo da estrada, havia outro prado e uma pequena escada que permitia a entrada através da cerca que o protegia. Esse lugar era chamado de Prado do Desvio. Nota de rodapé. Cuidado com o prado do desvio, pois fica do lado esquerdo da estrada. Muitos caminham nele, seguros, confiantes e confortáveis, enquanto cada passo que dão os expõe a um perigo cada vez maior.
A mudança é fácil, pois ele se estende perto do caminho da direita. Tudo o que você tem que fazer é mudar de lado, ou seja, abandonar a justiça de Cristo e a sua herança da justificação. Assim você estará indo diretamente para o prado do desvio. Fim da nota de rodapé. Disse Cristão ao seu companheiro de jornada: se esse prado seguir ao longo da estrada em que caminhamos, não há problema em seguirmos por ele. Dito isto, aproximou-se da pequena escada para melhor examinar o prado e viu um atalho que seguia da estrada até o outro lado da cerca, atravessando todo o prado. Está de acordo com o que desejávamos, disse o Cristão. Temos um caminho mais confortável por onde seguir. Venha comigo, esperançoso, vamos continuar. Nota de rodapé. Nossos olhos e nosso coração são enganados com tremenda facilidade, nossos pés se desviam do caminho estreito. Grande pastor de Israel, sabes que errar é natural do ser humano. Livrai-nos do mal, guia-nos continuamente, e quando perdirmos nos desviarmos, salvai-nos, ó Senhor. Isaías 9,16. Fim da nota de rodapé. Esperançoso perguntou então ao Cristão: será que não vamos nos perder? É pouco provável que isso venha a acontecer, respondeu o Cristão. Olhe bem, o atalho acompanha o trajeto do nosso caminho, bem ao lado da estrada. Não haverá problema. É pouco provável que isto venha a acontecer. Olhe bem, o atalho acompanha o trajeto do nosso caminho, bem ao lado da estrada. Não haverá problema. Persuadido por Cristão, então, Esperançoso seguiu logo atrás e, juntos, atravessaram a cerca. À medida que iam entrando no terreno do prado, sentiam que ali o caminho era macio e confortável para os seus pés cansados. Assim que iniciaram a caminhada, viram à sua frente um homem cujo nome era Van Confiança. Eles o chamaram e perguntaram-lhe para onde aquele atalho conduzia. Aos portões celestiais, ele respondeu. Viu só, eu não lhe disse? Eu estava certo, replicou o Cristão para o companheiro esperançoso. Então seguiram pelo atalho e Van Confiança ia à frente de todos. Anoiteceu enquanto caminhavam e o caminho se tornou em trevas e quase não se podia ver. Cristão e Esperançoso, que estavam atrás, perderam Van Confiança de vista. Van Confiança, contudo, seguia adiante e não conseguindo enxergar o caminho à sua frente, caiu em uma cova profunda que fora construída a mando do príncipe daquelas terras para apanhar todos os tolos em sua Van Confiança, além dos presunçosos e imprudentes que por ali passassem. Van Confiança ficou muito ferido em sua queda. Nota de rodapé. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele conduz à morte. Provérbios 16:12. É este o caminho que Van Confiança representa. Há muitos falsos mestres que desejam levar-nos por estes caminhos, e os peregrinos seguirão para estas veredas se forem deixados à sua própria conta. Andarão em mais companhias para as quais trabalham a legalidade, o orgulho, a autojustificação e todas as obras da falida natureza humana. Veja o final deste caminho e trema. Ó Senhor, trazei humildade ao nosso coração e esvazia-nos do orgulho, da autojustificação da van confiança. Guia-nos quando estivermos na escuridão e nos conduza fora dos caminhos de morte. Fim da nota de rodapé. Esperançoso e Cristão julgavam ter ouvido um barulho e gritavam por ele, tentando saber o que havia acontecido, mas nada ouviram além de um fraco gemido. Ao que o Esperançoso perguntou: onde estamos agora, amigo Cristão? Mas seu companheiro continuou em silêncio, pois temia que estivessem perdidos. De repente, iniciou-se uma grande tempestade, e os relâmpagos tornavam o prado assustadoramente iluminado. Chovia muito, e a água começou a subir e já lhes dava pelos tornozelos. Nota de rodapé. Entrar no prado do desvio e caminhar em um lugar falsamente seguro certamente nos trará muitos medos, terrores, raios e trovões vindos do Monte Sinai. Fim da nota de rodapé. Em seguida, Esperançoso deu um gemido e disse para si mesmo: por que eu não me mantive no caminho? Quem poderia imaginar que este atalho nos levaria para longe do caminho? Perguntou o Cristão. Tive uma má impressão deste lugar desde o começo, afirmou o Esperançoso. Foi por isso que eu lhe perguntei, gentilmente, se não seria perigoso. Você, porém, falou com tanta firmeza e também é mais experiente do que eu acreditei em você e te segui. Não fique ofendido, caro irmão, disse Cristão. Peço perdão por ter nos tirado do caminho certo e nos colocado à mercê desses perigos. Eu lhe peço que me perdoe. Não tive maldade em minha atitude. Nota de rodapé. Como cristãos, devemos ser ajudadores uns dos outros. Devemos superar problemas que estarão sujeitos a provocar mágoas uns nos outros. Então, observemos como a graça funciona. É a humildade que faz a alma confessar e se desculpar pelas desventuras provocadas. E não há vingança de um para com o outro, e sim um sentimento sincero de amizade e de simpatia mútua. Este é o maravilhoso poder da verdade e da graça abundante de Cristo. É essa graça que solidifica o companheirismo em amor. Fim da nota de rodapé. Esperançoso disse ao Cristão: sossegue. É claro que eu lhe perdoarei. Creio que tudo isso nos será de algum modo proveitoso. Fico feliz por ter um irmão tão misericordioso como você, disse Cristão. Vamos sair daqui. Não adianta ficarmos parados. Vamos voltar a encontrar o caminho. Certo,
mas deixe que eu vá na frente, disse Esperançoso. Por favor, não, deixe que eu vá na frente e verifique se não há nenhum perigo, disse Cristão. Nesse caso, devo ir primeiro, afinal, por minha culpa estamos perdidos. Não, replicou Esperançoso, você não deve ir primeiro, pois sua mente está perturbada com tudo isso, e mesmo sem nenhuma intenção de sua parte, podemos nos perder ainda mais. Neste momento, como que a encorajá-los, ouviram uma voz que cantava assim: preste atenção no caminho que você trilhou. Nota de rodapé. Esta é a voz de Cristo, a pessoa gloriosa de Cristo e suas obras maravilhosas. Cristo é o caminho que conduz à salvação. Ele é o caminho, o único caminho, a estrada da justificação e de santidade. Fim da nota de rodapé. Porém, a essa altura, as águas haviam subido muito e voltar procurando o caminho tornara-se perigoso. Eu, particularmente, pensei que seria mais fácil se saíssem do caminho onde estavam e seguissem por outro. Embora tenham se arriscado em voltar a procurar o caminho, estava tão escuro, chovia tanto e as águas estavam tão altas que por diversas vezes quase se afogaram. Nenhum deles, por mais habilidade e resistência que empregaram, puderam encontrar novamente a escada, nem mesmo a própria cerca para voltar ao caminho naquela noite. Em razão disso, estando já exaustos, encontraram um pequeno abrigo e se alojaram para tentar descansar um pouco até que o dia clareasse. Todavia, sentindo-se eles muito fatigados, caíram no sono. Não muito longe dali, havia um castelo conhecido como Castelo da Dúvida, cujo proprietário era o gigante Desespero, assim como dos terrenos onde os peregrinos agora estavam dormindo. Nota de rodapé. Cedo ou tarde, o Castelo da Dúvida será uma grande prisão, e o gigante Desespero, o carcereiro de todo aquele que se afasta de Cristo e da sua justiça, que crê em sua própria sabedoria, irá aprisionar aqueles que duvidarem. Nosso Deus é um Deus zeloso, Deuteronômio 4:24, e é sempre zeloso de honra, da glória, que são devidas ao seu amado Filho Jesus Cristo. Fim da nota de rodapé. Após a noite de tempestade, o gigante levantou cedo, pela manhã, e, examinando a sua propriedade, flagrou o cristão esperançoso dormindo em seus campos. Assim, com uma voz selvagem e arrogante, os acordou, perguntando quem eles eram e o que faziam em suas terras. Responderam-lhe que eram peregrinos e que tinham se perdido durante a noite de tempestade. Então o gigante disse: durante a noite vocês invadiram as minhas terras e tomaram abrigo aqui. Por isso, agora terão que vir comigo. Depois de ouvirem estas palavras, foram forçados a ir com ele, pois o gigante era maior e mais forte que os dois. Nada disseram, pois sabiam que haviam cometido aquelas faltas. Desespero os levou para seu castelo e os trancafiou num escuro, nojento e mais mal cheiroso calabouço que os deixou doentes e com o espírito abatido. E lá ficaram desde a manhã de quarta-feira até a noite do sábado, sem receberem nenhum farelo de pão ou uma única gota de água e nem mesmo verem uma recha de luz. Ninguém procurou por eles. Estavam presos naquele lugar diabólico e distantes de qualquer amigos ou conhecidos. Encerrado ali, o cristão estava duplamente entristecido, pois devido ao seu conselho impensado é que se encontravam naquela situação. Nota de rodapé. Que coisa terrível! Cristãos fiéis e sinceros presos no castelo da dúvida. Como isso foi possível depois de terem seguido tanto tempo pelo caminho da salvação? Mesmo depois de experimentarem tantas vezes a graça e o amor de Deus e de sua fé ter sido posta à prova, e depois de tudo isso terminarem no castelo da dúvida. Não lhes parece estranho? Mas não é. O mais forte e mais fervoroso cristão está sujeito a errar, perder-se no caminho e ser atacado por dúvidas e temores. Porém, nem mesmo no castelo da dúvida, na jaula do desespero, a graça e a misericórdia singulares do Senhor não serão silenciadas. Fim da nota de rodapé. Um fato importante era que Desespero tinha uma esposa que se chamava Desconfiança. Quando ele voltou para sua cama para dormir, contou a ela o que tinha feito, como tinha descoberto aqueles dois invasores, como os havia aprisionado e lançado no calabouço do castelo por terem invadido suas terras. O gigante também perguntou à mulher o que ela achava que deveria ser feito com eles no futuro. Desconfiança perguntou-lhe quem eles eram, de onde tinham vindo e para onde pretendiam ir. Ele lhe contou tudo o que os peregrinos haviam dito. Após ouvi-lo, ela o aconselhou que, assim que o dia raiasse novamente, os dois fossem espancados sem dó nem piedade. Assim, logo após se levantar, Desespero tomou consigo um terrível porrete, cheio de pregos e espinhos em sua ponta, e dirigiu-se até o calabouço, onde primeiramente os insultou, ofendeu e chutou como se fossem cachorros. Contudo, dos peregrinos não ouviu uma única palavra de reprovação, desgosto ou defesa. Parecendo irado com tal atitude, Desespero lançou-se sobre eles ferozmente e os espancou a ponto de não conseguirem se levantar do chão. Feito isso, o gigante os deixou sozinhos, abandonados à sua própria miséria, para que chorassem o seu sofrimento. Durante todo aquele dia, nada mais fizeram além de suspirar, soluçar e lamentar a sorte.
Na noite seguinte, Desconfiança conversava com desespero sobre os prisioneiros e perguntou se eles estavam vivos. Inteirada de que ainda estavam vivos, aconselhou o marido a ordenar que os prisioneiros se matassem. Então, na manhã seguinte, Desespero foi até os prisioneiros, novamente cobriu-os de insultos, como fizera da outra vez, e percebendo que ainda doíam-lhe muitos vergões da surra que haviam levado, disse-lhes que, uma vez que jamais conseguiriam escapar dali, a única maneira de parar o seu sofrimento seria dar um fim a si mesmos, fosse por faca, veneno ou forca. Se escolhessem viver, seriam atormentados pelos mais terríveis sofrimentos. Os peregrinos disseram que, mesmo assim, preferiam continuar vivos e que ele deveria deixar que seguissem o seu caminho. Ouvindo essas palavras, o gigante pulou sobre eles, não tendo dúvida alguma de que, sendo assim, ele mesmo daria um fim naqueles dois. De súbito, Desespero teve um ataque, um tipo de espasmo que às vezes lhe acometia em dias de sol, que o deixava sem poder usar as mãos por algum tempo. Depois disso, o gigante, deixando-os sozinhos e, como havia feito antes, foi pensar no que fazer com eles. Os peregrinos, por sua vez, consultaram um ao outro sobre o que fazer, se deveriam ou não seguir a sugestão do gigante. Com isso, iniciou-se o seguinte diálogo. Nota de rodapé. Veja as obras do desespero. Onde estava a fé que os peregrinos tinham no amor e na providência dos cuidados do Senhor? Pobres homens, parece que haviam chegado ao último suspiro. Observe que, mesmo oprimidos por toda dúvida, medo e desespero, mesmo quando o fim parecia realmente ter chegado, tiveram um momento de trégua e de lucidez quando o gigante sofreu um ataque de sua misteriosa doença. Deus nunca abandona seus filhos ao desespero total. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo que de antemão escolheu. 2 Coríntios 4:8. Sentimos-nos perplexos, porém não desesperados. Lembremos do que Paulo nos diz. Fim da nota de rodapé. Irmão esperançoso, disse o cristão, o que devemos fazer? A vida que agora estamos tendo é uma vida miserável. Não sei o que é pior, viver assim ou morrer de uma vez. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Para mim, o túmulo é melhor do que viver nesse calabouço. Devemos viver para sermos controlados por esse gigante maldoso ou seguir seu conselho e morrer? Nota de rodapé. Pobre cristão, é tentado a destruir a si mesmo. Esteja atenta, ó alma aflita. Lembre-se dos sinais e promessas que o Senhor deixou em sua palavra. Não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejam tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Fim da nota de rodapé. Esperançoso respondeu o cristão. De fato, nossa situação é das mais terríveis. A morte seria, sem dúvida, mais aceitável do que viver assim. Porém, devemos nos lembrar que o Senhor do reino para onde vamos disse, não matarás. E isso disse referindo-se a tirar a vida de outra pessoa ou a própria. Creio que é muito maior a proibição se pensarmos em tirar a nossa própria vida. Aquele que tira a vida de alguém mata apenas seu corpo, mas aquele que tira a própria vida mata o corpo e também a alma de uma única vez. Além de tudo, meu irmão, não diga que a morte seria a melhor escolha. Ou será que se esqueceu que o inferno é certamente o lugar para onde os assassinos e suicidas vão? Nenhum assassino tem a vida eterna. Vamos levar em conta que nem toda a lei está nas mãos do gigante Desespero. E pelo que entendi, outros também já estiveram aprisionados em suas mãos e apesar disso conseguiram escapar. Quem sabe este Deus que criou o mundo também possa tirar-lhe a vida, ou que mais dia, menos dia o faça esquecer-se de correr a tranca. Ou talvez ele tenha outro ataque diante de nós e além das mãos também perca o uso dos pés. Caso isto aconteça, estarei pronto com todas as minhas forças a tentar escapar daqui. Nota de rodapé. Preste atenção em como um ataque de desespero roubou do cristão a coragem, a razão e a fé na graça de Cristo. Porém, onde uma vez o amor, a paz e a fé em um Deus de promessas revelado em Cristo Jesus foram de alguma forma sentidos no coração, então isto fez com que o ânimo do cristão melhorasse e voltasse a sentir a esperança. Fim da nota de rodapé. Nem sei por que ainda não tentei fazê-lo. Entretanto, bom amigo, sejamos pacientes e vamos resistir um pouco mais, pois chegará a hora de nossa feliz libertação. Por isso, não sejamos nossos próprios assassinos. Com esta conversa, Esperançoso pôde tranquilizar naquele momento o ânimo de cristão. Desse modo passaram juntos mais aquele dia em trevas e em um estado lastimável. Ao cair da tarde, Desespero desceu até o calabouço novamente, para ver se os prisioneiros tinham ou não seguido seu conselho. Quando lá chegou, viu que apesar de não terem se matado,
também estavam um pouco mais que vivos, já que, em razão da fraqueza e pela falta de água e pão e devido aos ferimentos sofridos pelo espancamento, quase nada faziam além de respirar. Mas ainda assim, miseráveis, pensou o gigante, estavam vivos. Isso deixou o gigante furioso, que cuspiu neles palavras horríveis, dizendo que por terem desobedecido seu conselho, desejariam agora jamais terem nascido. Tais palavras deixaram os peregrinos atemorizados, e Cristão quase desmaiou, mas logo voltou a si. Logo que se sentiram melhor, voltaram novamente a debater sobre as palavras do gigante e o que realmente seria o melhor a fazer. Cristão parecia novamente inclinado a crer no que o desespero dizia. Esperançoso, todavia, falou-lhe novamente. Meu irmão, por acaso se esqueceu de quão valente foi nas outras provas que enfrentou? Apolion não conseguiu vencer-lhe e nem tudo o que viu, ouviu e sentiu no Vale da Sombra da Morte pôde lhe derrotar. Tantos medos, sustos e terrores pelos quais passou e venceu. Agora nada encontro em ti além de temores. Eu também estou aqui preso no mesmo calabouço junto contigo. Logo eu, que por minha própria natureza sou mais fraco que você. Da mesma forma, também fui espancado e deixado sem pão ou água. E assim como você, eu também estou aqui encerrado nesta escuridão. Tenhamos, apesar de tudo, um pouco mais de paciência, irmão. Lembra-se de como suportou a tudo junto com o outro homem na Feira das Vaidades? Não teve medo nem das correntes, nem da jaula, e nem mesmo da morte sangrenta que teve seu amigo. Por tudo isso, devemos suportar os males que ainda virão, para que não sejamos envergonhados como não deve ser um cristão. Façamos isso o melhor que puder. Nota de rodapé. Bendita companhia cheia de esperança. Dela só recebemos ótimos conselhos. Deixe os falsos mestres dizerem o que desejarem, lá do alto de suas experiências. Não se esqueça, contudo, das experiências pelas quais já passou. Esta é a melhor coisa a fazer. Não se prender ao desespero e às dúvidas do presente, mas exercitar as lembranças na confiança das promessas do Senhor. Temos o exemplo de Davi. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. E as palavras do apóstolo Paulo: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. 2 Coríntios 1:9-10. Tenha em mente apenas a fé e a esperança e medite nas misericórdias de Deus e nas experiências que teve no passado. Fim da nota de rodapé. Quando a noite caiu novamente, o gigante e sua mulher foram dormir e ela mais uma vez perguntou sobre os prisioneiros e se haviam aceitado a sugestão do marido. Desespero respondeu: estes homens são grandes enganadores, fazendo-se fortes e preferem sofrer todos os horrores e se suicidarem. Então ela replicou: amanhã leve-os ao pátio do castelo e mostre-lhes os esqueletos e as caveiras daqueles que você já despedaçou. Faça-os saber que antes que uma semana inteira acabe, também serão esmagados e terão a mesma sorte que antes deles tiveram antes deles. Raiando o dia, o gigante foi até os peregrinos e os levou ao pátio do castelo e mostrou-lhes ossadas da forma que sua mulher havia sugerido. Estes são os restos de outros peregrinos que antes de vocês também invadiram meus domínios, aos quais eu despedacei quando me pareceu a hora certa, disse Desespero. Saibam que isto é o que lhes espera em poucos dias. Agora vamos, de volta à cova de onde vocês vieram. E o gigante os espancou durante todo o caminho de volta à cela. Assim foi que passaram todo o dia de sábado, de forma lamentável como da última vez. Ao cair da noite, uma vez mais o gigante e sua mulher, desconfiança, se preparavam para dormir e falavam outra vez sobre os prisioneiros, admirados de que nem suas ameaças nem os espancamentos conseguiram convencê-los a dar fim às próprias vidas. Desconfiança falou-lhe assim: receio que eles ainda alimentem esperanças de que alguém venha salvar-lhes, ou que talvez tenha alguma ferramenta escondida e consigam abrir a cela. Por isso ainda conservam esperança de escapar. O que você pretende fazer? Vou revistá-los amanhã, respondeu o gigante. No sábado, perto da meia-noite, Cristão e Esperançoso começaram a orar, e oraram ininterruptamente até o raiar do dia. Nota de rodapé. Decidiram orar quando se encontravam presos pelo gigante de desespero, e estando no meio do castelo da dúvida, e sabendo que fora sua própria tolice que os levara até ali. Sim, peregrinos, quero, pois, que os homens orem em todo lugar e sem discussões. 1 Timóteo 2:8. Podemos estar em qualquer lugar, não importa onde. Deus pode nos ouvir. Não existe qualquer circunstância da qual não nos possa salvar. E esteja certo de que quando o espírito de oração chega, a liberdade já está ao alcance da mão. E aqui também chegou.
Fim da nota de rodapé. Um pouco antes do dia amanhecer completamente, Cristão sentiu-se maravilhado após a madrugada de oração. Começou a falar apaixonadamente. Que tolo eu fui, disse ele, em me deixar ficar neste calabouço, mal cheiroso ao invés de estar correndo para a liberdade. Tenho comigo aqui em meu peito uma chave chamada promessa, e estou certo de que ela abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Então replicou o esperançoso. Isso é o que eu chamo de boas notícias, amigo. Pegue logo essa chave e tente abrir logo este calabouço. Tomando a chave guardada junto ao peito, Cristão começou a tentar abrir a porta da cela, cuja tranca abriu facilmente à medida que ele girou a chave. Dessa maneira, Cristão e Esperançoso puderam sair. Logo depois, chegaram à porta que dava para o pátio do castelo e a chave serviu para abri-la também. Depois de atravessarem o pátio, chegaram a um portão de ferro que precisaria ser igualmente aberto. Este era o último obstáculo antes de deixarem o castelo. Essa última fechadura, porém, era muito reforçada e difícil de abrir, e a chave encontrava grande dificuldade. Nota de rodapé. As preciosas promessas de Deus. As promessas de Deus cumpridas em Cristo Jesus são a verdadeira chama da fé. É muito comum negligenciarmos as promessas do Senhor quando as dúvidas e o desespero fazem de nós seus prisioneiros. Então ficamos como estes peregrinos. Durante vários dias estiveram debaixo de intensa provação. Veja aqui o que entristece o Espírito de Deus e afaste-se destas coisas, pois o Espírito de Deus é o nosso Consolador. Se não o tivermos junto a nós, quem nos protegerá e nos confortará? Embora as preciosas promessas de Deus estejam reveladas na sua palavra, ainda assim podemos não conseguir encontrar conforto nela e dependemos somente da ação do Espírito Santo. Fim da nota de rodapé. Depois de muito empenho, conseguiram abrir um pouco mais o portão e decidiram empurrá-lo para saírem mais depressa. Mas, quando empurraram o portão, suas dobradiças rangeram muitíssimo, fazendo um grande barulho que acordou o gigante de desespero. Este se levantou rapidamente e com toda agilidade para recapturar os seus prisioneiros. Enquanto corria, teve outros de seus ataques e de tal modo ficou que não podia mover não só as mãos como também as pernas, não havendo maneira de persegui-los ou mesmo de alcançá-los. Os peregrinos, por sua vez, corriam a toda velocidade, dirigindo-se para a estrada principal. Quando finalmente chegaram à estrada real, estavam seguros, porque ela ficava fora da jurisdição do gigante desespero. Nota de rodapé. Pense, mesmo quando o Espírito de Deus é quem traz libertação e conforto, o faz com a ação das palavras das promessas de Deus, porque quando não creram nele, se desviaram do caminho de Deus e o desonraram. Então tiveram que voltar ao caminho para honrá-lo novamente, acreditando em suas palavras e na graça de seu amado Filho. É dessa forma que o Espírito de Deus traz a libertação. Fim da nota de rodapé. Agora, depois de terem ultrapassado a proteção que cercava o prado e estando em segurança, eles começaram a pensar o que poderiam fazer a fim de prevenir outros peregrinos de caírem nas garras maldosas do gigante de desespero. Decidiram, por fim, erguer ali uma coluna e gravar nela os seguintes dizeres: depois desta escada e desta cerca fica o caminho para o castelo da dúvida, que é a morada do gigante de desespero. Quem que despreza o rei do país celestial e tudo faz para aprisionar e destruir os seus santos peregrinos. Muitos dos que vieram após Cristão e Esperançoso, tendo lido aquele aviso, escaparam de tão grande perigo. Tendo terminado de erguer a coluna, cantaram: saímos do caminho por onde seguíamos para então achar o lugar por onde era proibido caminhar. Aqueles que vêm depois de nós, cuidado devem ter, para que a imprudência igual a nós não nos venha a fazer, a fim de que, por limite ultrapassar, não venham prisioneiros no castelo da dúvida e do gigante desespero se tornar. Nota de rodapé. Se guardarmos em nosso coração as experiências nas quais tem Deus cuidado de nós, veremos que são feitas de maneira incomum com que Ele usa os nossos irmãos na fé em nosso auxílio. Mas devemos nos prevenir contra o orgulho, nunca esquecendo que toda a experiência cristã é para a humildade da alma e para o total louvor do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, como no caso destes peregrinos que foram levados ao castelo da dúvida por sua própria tolice e imprudência, que foram libertos pela fé nas preciosas promessas do Senhor. Este momento em que erguem a coluna é um momento de vergonha, pois ela é a lembrança da sua tolice, embora também seja a lembrança do imenso favor da graça de Cristo para com todos os pecadores.